Taxas universitárias para indocumentados na Flórida podem aumentar mais de $3 mil. Estados Unidos e Canadá fecham acordo para barrar aumento de travessias ilegais entre os dois países. Vídeo mostra contrabandista deixando o bebê de 1 ano na margem de um rio na fronteira com o México. 58% das pessoas latinas e negras do país sofrem para ter acesso aos alimentos diários. E com a primavera chegando, descubra quais são as cidades do país onde as crises alérgicas são piores. Aqui nos Estados Unidos, cerca de 81 milhões de pessoas enfrentam as chamadas alergias sazonais, principalmente agora na primavera. Olá, muito boa noite. Boa noite. As taxas universitárias para indocumentados aqui na Flórida podem aumentar mais de $3 mil de uma hora para outra. A Assembleia Estadual pode aprovar uma lei que vai dificultar a vida dos estudantes sem status. Pois é, mas enquanto a Flórida quer reprimir a imigração ilegal no estado, Massachusetts busca o contrário. O estado abriu as portas para os alunos que podem perder este benefício, como nos conta a repórter Giovanna Locatelli. Massachusetts é a casa de 427 mil estudantes indocumentados e oferece inúmeros benefícios aos imigrantes. Possui algumas das melhores universidades do país, como Harvard e MIT. Por isso, o estado está convidando os mais de 40 mil estudantes sem status que moram no sul do país para migrarem para o norte, antes que as mensalidades deles aumentem mais de $3 mil por mês. Diversas ONGs pró-imigrantes chamaram a ação de inteligente. Eles dizem que tanto estudantes quanto o Estado vão lucrar com a medida. Os alunos vão receber opções de moradia e estudo, enquanto Massachusetts vai ganhar estudantes pagantes e esforçados que, no futuro, vão se tornar força de trabalho ativa e vão ajudar na economia local. O estado também aprovou a carteira de motorista para indocumentados a partir do dia 1º de julho, além de implantar testes de driver license em 50 línguas diferentes para ajudar os imigrantes. A Flórida vai na contramão. O governador republicano Ron DeSantis quer tornar o estado um exemplo de linha dura com as leis mais rígidas anti-imigração do país. A Assembleia Estadual discute uma série de projetos que, se aprovados, podem tornar os imigrantes criminosos da noite para o dia. É um confronto entre estados e quem está no meio desse cabo de guerra são os imigrantes. Em visita ao Canadá, Joe Biden assinou um novo acordo com o país vizinho sobre imigração. As duas nações vinham discutindo o problema relativo aos indocumentados que estão cruzando a fronteira norte daqui do país. Com isso, a partir de agora, o Canadá muda a forma como aceita os requerentes de asilo, assumindo para o país algumas medidas já adotadas pela Casa Branca, que se comprometeu a atacar o problema aqui no território. O Safe Third Country Agreement já havia sido assinado pelos dois países em 2022, mas agora foi atualizado. Daqui em diante, na prática, a medida vai permitir a eliminação de certas lacunas nas leis de imigração do Canadá, permitindo que o país aumente as recusas na fronteira entre os dois países. Nos últimos meses, milhares de imigrantes têm usado postos de controle não oficiais na fronteira entre os dois países para fazer a travessia de forma ilegal, e só depois de já estarem no território canadense requerem o asilo. Agora, assim como já faz a Casa Branca, o Canadá deve proibir a entrada de imigrantes que passaram por um país onde o asilo já poderia ter sido requerido para entrar em um terceiro país. Além disso, para tentar reduzir o fluxo na fronteira norte, as autoridades norte-americanas começaram a enviar imigrantes que chegam à região de volta para o Texas, onde eles serão processados nos postos do ICE. De lá, eles podem ser expulsos para o México ou para seus países de origem. Essa medida teria sido tomada porque a patrulha de fronteira na região norte tem menos pessoal que outros escritórios e não há capacidade para lidar com o alto fluxo que surpreendeu a todos.
O Canadá está sempre disposto a fazer mais. Somos um país que, como os Estados Unidos, tem recebido pessoas de todo o mundo. Só precisamos ter certeza que estamos fazendo isso de maneira responsável e adequada para continuar tendo nossos cidadãos positivos em relação à imigração, como os canadenses sempre são, disse Justin Trudeau. Agora uma notícia impactante que vem do sul do país. A patrulha de fronteira informou que um agente resgatou uma criança de 1 ano de idade do lado do México. A criança teria sido abandonada por um contrabandista que possivelmente alugou esse bebê para algum imigrante para que essa pessoa conseguisse cruzar para os Estados Unidos e pedir asilo com base na lei de famílias. As autoridades divulgaram um vídeo em que mostram o bebê que mal consegue caminhar cambaleando sozinho entre 2 muros. Logo chega um agente que o socorre. Em seguida, o vídeo mostra o momento em que a criança é abandonada por um homem nas margens do rio Colorado. O bebê, natural da Guatemala, já foi identificado. Ele está agora sob o cuidado do Escritório de Saúde e Serviços Humanos do Reassentamento de Refugiados. O chefe da fronteira elogiou a ação rápida do agente que fez esse resgate. Segundo ele evitou uma tragédia, já que certamente a criança andaria em direção ao rio na tentativa, de alcançar o homem que na cabeça dela era o seu protetor. E os Estados Unidos estão vivendo uma demanda sem precedentes por passaportes norte-americanos. O Departamento de Estado está recebendo cerca de 500 mil pedidos desse documento por semana. O governo informou que de março até o final do verão costuma ser o período de alta temporada de solicitação de passaportes americanos. Mas este ano, o número de pedidos superou as expectativas. Em comparação com o ano passado, aumentou 40%. São 500 mil pessoas por semana solicitando o documento. O Departamento Americano de Estado disse que dobrou as equipes para dar conta da alta demanda e informou que a fila de espera para obter o passaporte está superando 10 semanas. O governo acredita que um dos motivos para esse aumento seja o bloqueio da plataforma online que tinha sido criada para a renovação do passaporte. Sem esse sistema, o número de pessoas procurando os postos oficiais dobrou. O programa deve ser reativado nas próximas semanas. No próximo bloco, a gente fala de insegurança alimentar. O nível entre os latinos é um dos maiores já registrados aqui no país. E atenção, um novo estudo mostra que a E. coli presente nas carnes pode provocar infecções resistentes a antibióticos. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. PermShield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Algumas escolas públicas do país estão em busca de doações porque se encontram endividadas e sem condições de alimentar de forma decente os alunos. O problema é que essas instituições viram suas dívidas aumentarem por causa da alta dos preços nos mercados e pelo fim de um programa federal de pandemia que pagava por essas refeições. Em algumas regiões daqui do país, a participação no almoço caiu cerca de 20% com o fim desse programa federal em 30 de setembro, que cobria a alimentação de muitos jovens. O problema preocupa, já que nem todos os alunos recebem o suficiente para comer em casa. A situação é tão grave que muitas escolas, sem opção, estão sendo obrigadas a aumentar para os alunos o preço do café da manhã e do almoço. Os diretores denunciam que os critérios do programa de nutrição escolar da Casa Branca não estão acompanhando a inflação. Para tentar cobrir as perdas, organizações, pais e empresas nas áreas mais afetadas estão em busca de doação de alimentos. Então, procure saber se a escola perto da sua casa precisa de ajuda. Com toda certeza. Olha, se for o caso, vale até iniciar aí um mutirão de doações, já que nós brasileiros somos tão bons aí em ajudar quem está precisando, né, Evelyn? Com certeza. Bom, a gente segue falando de alimentação, porque um novo estudo mostra que os latinos são os que mais correm risco de insegurança alimentar aqui nos Estados Unidos. A insegurança alimentar, gente, é um fenômeno que ocorre quando um indivíduo não possui acesso físico, econômico e social a alimentos, de forma a satisfazer as suas necessidades.
Hoje, quase 60% das pessoas latinas e negras nos Estados Unidos reduziram a compra dos alimentos para sobreviver à crise econômica com a inflação alta e a disparada dos preços. O número é, em média, 10% maior do que o registrado na mesma pesquisa no ano anterior. Com isso, o estudo da Urban Institute mostra que hoje essas comunidades são muito mais vulneráveis à insegurança alimentar do que a população branca. Os pesquisadores também descobriram que entre os grupos que vivem aqui no país, os hispanos e latinos foram os que mais precisaram economizar no ano passado, o equivalente a 50,5% dessa população. Além disso, 44% deles, o que inclui os brasileiros, aumentaram as dívidas no cartão de crédito para pagar os custos mais altos, como o dos alimentos. Os gastos também aumentaram nas comunidades latinas e negras porque no mês passado a Casa Branca encerrou um programa de dinheiro extra no Vale Alimentação, que ajudava muita gente a pôr comida na mesa. Cerca de 4 milhões de famílias hispânicas foram afetadas pelo corte no orçamento. Especialistas acreditam que a insegurança alimentar entre a população aumente nos próximos meses por falta de ajuda financeira federal para combater a inflação, que continua alta no país. Hoje, a insegurança alimentar moderada ou grave afeta 3 em cada 10 pessoas no mundo. Um novo estudo apontou que a contaminação de alimentos pela bactéria E. coli causa internações graves todos os anos aqui nos Estados Unidos. A gente está falando de mais de 500 mil de pessoas que vão parar nos hospitais com infecção do trato urinário, muitas delas aí resistentes a antibióticos. O consumo de carne contaminada é o principal motivo das infecções urinárias resistentes. Os especialistas dizem que a bactéria entra no corpo, passa pelo sistema digestivo e vai parar nos resíduos humanos. Essa proximidade com o canal urinário acaba muitas vezes provocando a contaminação e infecção, principalmente em mulheres. O problema é que muitos desses casos viram internações difíceis de serem tratadas em hospitais. Os médicos explicam que essas bactérias já chegam no corpo humano resistentes a antibióticos. O motivo é que os animais consumidos foram tratados nas fazendas antes do abate com remédios e antibióticos rotineiros. Os especialistas alertam para os riscos humanos no consumo de carnes contaminadas com bactérias resistentes. No próximo bloco, a gente traz uma boa notícia para quem quer comprar casa aqui nos Estados Unidos. Os preços estão caindo pela primeira vez em uma década. E já que começou a primavera, a gente te mostra o ranking das cidades norte-americanas onde as crises alérgicas são consideradas piores. Estamos de volta e com o nosso giro de notícias. E hoje, as de mais destaque são internacionais. O mundo está de olho na Coreia do Norte, que disse hoje ter testado um drone submarino de ataque nuclear capaz de provocar um tsunami radioativo. Kim Jong-un disse que, nesse teste, o equipamento chamado de arma estratégica navegou no mar por quase 60 horas, entre 80 e 150 metros de profundidade. Pyongyang aproveitou o anúncio para criticar os exercícios militares dos Estados Unidos na Coreia do Sul, classificados por eles como persistentes e provocativos. Na Síria, uma base militar dos Estados Unidos foi atacada por um drone, matando um empreiteiro dos Estados Unidos e ferindo outros 5 membros militares que estavam no local. O Pentágono disse que o drone é de fabricação iraniana e logo após o ataque, a Casa Branca respondeu com bombardeios contra instalações usadas por grupos afiliados ao Corpo de Guardas Revolucionários Islâmicos do Irã. Hoje, os Estados Unidos têm cerca de 900 tropas na Síria para ajudar nos esforços de neutralizar o grupo radical Estado Islâmico. Essa imagem está rodando o mundo. Ela mostra o momento em que um turista pulava de bungee jump na Tailândia e a corda elástica se rompe. O homem de 39 anos conseguiu sobreviver ao acidente. A sorte dele é que o salto, que se iniciou numa altura de um prédio de 10 andares, aconteceu sob um lago. O turista teve ferimentos leves. Se você está planejando comprar uma casa, a gente tem uma boa notícia. Os preços das moradias estão caindo pela primeira vez em mais de uma década. Pois é, olha, então se você quer aproveitar essa oportunidade, mas está com receios e dúvidas, a gente traz algumas dicas de um especialista para você não perder esse negócio.
Pela primeira vez desde 2012, os preços das casas caíram aqui no país. O valor médio agora da residência está em torno de $360 mil. A redução foi de 0,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Apesar de ser uma porcentagem baixa, os corretores estão animados. Essa pequena taxa simboliza uma parada na escalada de preços e um alívio para o consumidor. Alguns especialistas acreditam que esta pode ser uma virada na indústria e uma possível retomada da venda das casas. Esse é um sinal bem-vindo de que finalmente os preços começaram a cair, explica Lynette Calfani, especialista em finanças. Para ajudar as pessoas que querem comprar residências, Lynette deu algumas dicas importantes. Antes de se aventurar, veja qual a quantia exata que você possui. Descubra qual empréstimo você se qualifica, uma hipoteca convencional ou um empréstimo do governo. Calcule todas as etapas e valores que serão gastos ao longo de todo o processo e veja se está dentro do seu orçamento para não ter surpresas no futuro. Verifique toda a papelada necessária, veja o que está em falta e providencie. Trabalhe na sua pontuação de crédito. Isso pode baixar e muito suas taxas de hipoteca. Se tiver dívidas existentes, pague tudo para aumentar sua pontuação. Acompanhe os anúncios do Banco Central. Espere as taxas de juros baixarem para então, com todos os itens acima preparados, escolher sua casa e comprar. E falando sobre os preços de moradia, agora uma notícia para quem vive aqui na Flórida. O valor do seguro residencial vai aumentar. Todas as seguradoras do estado estão planejando um acréscimo nas tarifas, principalmente para alguns clientes de regiões que foram muito atingidas por furacões na última temporada. Olha, a expectativa de aumento é de até 50% em certas regiões. Os especialistas dizem que é bom sempre pesquisar entre as seguradoras, pechinchar e comprar o seguro com o máximo de antecedência. Isso aí, vai ficar caro. Vai. Bom, agora a gente fala de alergia. Começou a primavera, gente, e junto com ela, claro, o período de espirros, coceiras nos olhos e irritação na garganta. Você sabia que algumas cidades daqui do país têm as piores crises? Pois é, são mesmo aí as piores crises e o motivo é a quantidade de pólen no ar, que é maior, claro, em algumas regiões do que outras. Por isso, existe um ranking que mostra onde as alergias são piores. A Connie Rocha explica tudo isso pra gente. Aqui nos Estados Unidos, cerca de 81 milhões de pessoas enfrentam as chamadas alergias sazonais, principalmente agora na primavera. Por isso, o Instituto Asthma and Allergy Foundation resolveu fazer um ranking das cidades americanas onde as crises são piores. Em primeiro lugar no ranking está a cidade de Wichita, em Kansas. Ela foi considerada a capital das alergias nos Estados Unidos. Logo em seguida estão Dallas, no Texas, e Scranton, na Pensilvânia. Entre as 10 primeiras colocadas também estão 3 cidades aqui da Flórida: Orlando, Cape Coral e Sarasota. Essa lista foi baseada nos níveis de pólen que caem das árvores e plantas, vendas de antihistamínicos e número de consultas com especialistas em alergias. Os médicos dizem que a estação de alergias este ano começou 2 a 3 semanas mais cedo por causa das mudanças climáticas, que estão afetando as estações do ano. O inverno registrou episódios de calor atípicos, o que fez com que as plantas desabrochassem mais cedo e provocasse as crises de alergias antes da hora. Bom, no próximo bloco tem alerta. Uma nova espécie de mosquito surgiu na Flórida e está preocupando as autoridades. E a gente traz também as notícias do clima para o final de semana. Olha, atenção, muitos estados estão em alerta para enchentes e tornados. Américas no ar. Oferecimento Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Uma nova espécie de mosquito surgiu na Flórida por causa do calor excessivo e anda preocupando bastante as autoridades estaduais. Pois é, olha, o medo é que esse novo inseto possa transmitir algum tipo de vírus perigoso aos seres humanos e que se torne uma ameaça pública. Os detalhes com a Carla Marim.
O aumento das temperaturas na Flórida está ajudando a proliferar espécies invasoras no estado, como insetos nunca vistos antes. O mosquito descoberto recebeu o nome de Culex lector. Ele tem listras no corpo e pode ser uma ameaça ao ser humano. Os estudiosos ainda estão analisando a nova espécie para descobrir os riscos que ele representa à sociedade. O medo é que essa espécie invasora possa transmitir vírus nocivos ao ser humano. Um desses insetos analisados tinha o sangue de um pássaro contaminado com o vírus do Nilo Ocidental, que é uma infecção viral que provoca febre, vômito, dor de cabeça, dor muscular, dor nos olhos. Em alguns casos extremos, esse vírus pode até provocar doenças neurológicas graves, como a meningite e a poliomielite. Estudiosos dizem que esses novos insetos são resultado da mudança climática. Invernos, primaveras e verões cada vez mais quentes podem ajudar a mudar o universo biológico no mundo. As autoridades alertaram a população para tomar precauções. O governo estadual também intensificou o programa de controle de mosquito. Bom, hora da nossa previsão do tempo. Vamos ver como é que vai estar o clima em todo final de semana aí aqui no país. Vamos dar uma olhadinha, Evelyn? Olha, Boston, chuva mínima de 37, chuva também em Nova York, em Washington, máxima nessa região não passa de 63. Charlotte, Norfolk e Atlanta, tudo tempestade, viu? Atlanta não passa de 80, temperatura mínima de 52. Em Miami, Tampa, sol forte, máxima de 88, Miami, tempo encoberto. Houston, sol também bastante aí, final de semana com bastante sol, máxima de 86. E Brownsville, máxima de 85, sol também, Evelyn. San Antônio também com bastante sol, máxima de 84, pessoal. Já em El Paso, as nuvens começam a aparecer, a mínima pode chegar a 46. Em Albuquerque, no Novo México, e Phoenix, no Arizona, mesma coisa, sol aparecendo entre nuvens. Mas o sol vai brilhar bastante em Los Angeles, olha só, a máxima chega a 66, não tão quente assim, mas uma temperatura gostosa com o sol brilhando. Agora mais para o norte da Califórnia, São Francisco, sol tímido aparecendo entre as nuvens no final de semana, típico daquela região, a mínima entre 42 e a máxima quase nos 60, Ruth. Pois é, olha, a gente segue falando aí de clima para trazer um alerta específico para esse final de semana aqui em algumas regiões do país, viu? É, gente, aqui o mesmo sistema que trouxe raros tornados para a Califórnia nessa semana, que a gente até mostrou aqui, estão se deslocando aí para o meio sul e Vale de Ohio. Com isso, mais de 20 milhões de pessoas estão sob vigilância para enchentes, incluindo Oklahoma, Missouri e West Virginia. Enquanto isso, partes da Louisiana, Arkansas e Mississippi correm risco de fortes tempestades que podem provocar tornados, granizo, rajadas de vento de 100 km por hora. Olha, não acabou não, viu? O final de semana também coloca em risco de tempestade severa a região central do Texas e o sul de Indiana. Fica aí o alerta, né, Evelyn? Com certeza. Bom, vamos dar uma respirada, gente. Sexta-feira, vamos mudar um pouquinho de assunto? Já pensou como seria comemorar o seu aniversário em alto estilo? E olha, bota alto estilo nisso, viu? Uma bisavó saltou de paraquedas de um avião no Arizona para comemorar os 90 anos. Ela levou ao pé da letra o lema Viva a Vida ao máximo. E claro, essa história viralizou nas redes sociais e tá perfeita para essa sexta-feira, olha só. Cada ano é especial e único. Por isso, Leia Dickey comemora ao máximo como se não houvesse o amanhã. Last year I went up in a glider. No ano passado, eu subi em um planador, já desci de tirolesa, fiz muitas coisas, até rafting, diz Leia. As fotos são para lembrar as aventuras e as conquistas. Para o aniversário de 90 anos, não foi diferente. A americana do Arizona reservou um salto de paraquedas. Antes do embarque, o sorriso no rosto não esconde a emoção de mais um desafio. E lá vai ela, com a coragem que muitos poucos têm. Minutos depois, o tão esperado salto num cenário deslumbrante em um dia perfeito de sol. Leia não conseguia parar de sorrir. Foram minutos que significaram uma eternidade para essa bisavó aventureira. E na hora do pouso, adivinha só, mais risos e alegria. You know, that was a strange thing, because I had no fear whatsoever. Foi uma coisa estranha, porque eu não tive medo algum, desabafou a idosa.
No próximo aniversário, ela abriu uma exceção na agenda de aventuras inéditas para repetir essa dose de adrenalina. So I've already decided I'm going back next year. Eu já decidi que vou voltar ano que vem porque prometi para minha bisneta que vou saltar de novo com ela. Leia garante que não se arrepende de nada e dá um só conselho. Eu diria para você tentar e tentar de novo, porque viver é fazer isso, é tentar. I would say try it. Try everything. Get out there and live and do it. Não, sensacional essa matéria, ela sorrindo, gargalhando. Fábio, bota aí as imagens pra gente dar uma olhada. Olha o sorriso dela, Evelyn, ela não esconde a felicidade, a alegria, parece criança, né? Maravilhosa, e tem que ter coragem, né, gente? Olha, eu já saltei de parapente uma vez no Rio de Janeiro fazendo uma matéria. Não vou repetir isso nunca mais, mas olha a coragem dela. Não, agora detalhe, gente, o cabelo e o sorriso. Maravilhosa. Essa gargalhada, olha, é de tirar o chapéu, é impressionante. Ela com 90 anos, com essa coragem. Eu não tenho essa coragem. É isso, a gente tá impressionado só com a coragem, gente, porque realmente tem que ter coragem pra fazer esse tipo de esporte radical. E ela deu uma lista, né? Ela deve estar lá ticando, a bucket list dela. A bucket list dela tá só no xizinho lá, porque ela tá realizando tudo. Maravilhosa, gente, 90 anos. A prova de que não há idade para absolutamente nada. Então tá aí um bom aprendizado, uma boa lição para essa sexta-feira, pra gente se inspirar na Leia e fazer o que a gente quer, independente da idade. Inspiração total. Bom, e para encerrar o jornal nesta sexta-feira, flores. É, gente, chegou a belíssima temporada do florescer das cerejeiras. Olha só as imagens que a gente mostra para vocês agora. Elas são de Washington, D.C., que tem a forte tradição de ser um dos pontos de florescer mais lindos do país. O National Park Service estima que 70% das flores estão agora no auge. Vale lembrar que as cerejeiras foram um presente de amizade do Japão em 1912 e tem sido uma atração turística de décadas na nossa capital. Mas em muitas outras regiões do país, as cerejeiras também dão um espetáculo. É o caso de Portland, Dallas, São Francisco, Filadélfia e New York também. Existem pelo menos 12 pontos conhecidos de Cherry Blossom pelo território. Então, vale a pena pesquisar na internet quais são os mais próximos de onde você mora e se deliciar, né, com essas imagens maravilhosas. E lá, tirar uma foto em Nova York é tradicional, né? O pessoal vai lá. Parque, já foi. Maravilhoso. Ai, gente, vou lá ainda tirar essas fotos e postar uma pra vocês no meu bucket list também. Boa, é uma ótima coisinha pra colocar no bucket list. Realmente é muito lindo. Bom, gente, então é com essa dica aí que a gente encerra o Jornal Américas no ar. A gente espera vocês novamente segunda-feira, às 7h30 da noite. Não esquece, a gente chega depois do Cidade Alerta. Agora vem mais um episódio da reapresentação da novela Jesus. Bom final de semana pra vocês. Até lá.